Olá pessoal, tudo bem? Hoje inaugurando uma nova iluminação, então os vídeos não vão ficar mais escuros. Vamos falar hoje sobre as diferenças terapêuticas de algumas técnicas que utilizam hipnose. Lá nos idos de 1890 e pouquinho, Freud e Breuer começaram a utilização da hipnose como método terapêutico. E iam muito bem, muito bem. A única questão, claro que também não se podia exigir muito dos dois, porque estavam iniciando, foram os pioneiros da terapia por hipnose. Depois Freud abandona a hipnose, e eu vou explicar por quê, e cria a psicanálise, mas Breuer continuou utilizando a hipnose como método terapêutico. E nós chegamos na técnica que utilizamos hoje aqui no consultório, graças a Breuer, que continuou desenvolvendo a técnica e depois vieram outros e a técnica se modernizou muito, bastante. Mas qual que era o equívoco de Freud e Breuer lá no início do uso da hipnose? Eles acreditavam que poderiam trazer o trauma primário para o consciente e utilizar especificamente sugestões diretas para que esse trauma perdesse força, consequentemente, resolver os sintomas. Lê do engano. O inconsciente não responde a sugestões diretas. O inconsciente é muito mais forte do que as sugestões diretas. Portanto, a hipnose se desenvolveu, virou hipnoterapia, mas algumas técnicas até hoje continuam se utilizando da estratégia de sugestão direta para suprimir sintomas, o que não dá certo. Pode haver um alívio de imediato, mas esse inconsciente vai, como é muito mais forte do que a racionalidade, vai novamente gerar o mesmo sintoma ou pior, vai criar outros sintomas. Há um deslocamento para outros sintomas. E o tratamento desses outros sintomas se torna, não se sabe por quê, se torna muito mais complicado, muito mais difícil. Então a técnica de hoje, a moderna, a que se desenvolveu, não parou no tempo, ela utiliza elaborações racionais quando o inconsciente traz a causa primária. E essas técnicas de elaboração, elas vêm da psicanálise, elas vêm da gestalt terapia e de outras técnicas, mas principalmente dessas duas. O que faz com que, quando há a elaboração racional da causa do problema, aí sim faz com que ele perca força, porque ele vai ser reinterpretado. Ou como algumas técnicas dizem hoje em dia, vai ser ressignificado. Muito bem. Então, mas tem uma coisa interessante aí. Muitas pessoas utilizam métodos hipnoterápicos em si próprias e se sugestionam a melhorar. E isso funciona um pouco mais do que
se um profissional fizesse essa sugestão. Ou seja, a autossugestão funciona mais do que a sugestão vinda de um terapeuta. Sabe-se lá por quê? Deve ser porque o inconsciente recebe melhor a autossugestão e não uma sugestão vinda do exterior. Mas nós preferimos utilizar a hipnose para trazer para o consciente aquelas causas inconscientes, aqueles fatos primários geradores dos sintomas, e nós utilizamos então numa mesma sessão, ela não é interrompida, numa mesma sessão utilizamos métodos de elaboração dessas causas, tirando deles a força geradora de sintomas, ok? Então essas são as diferenças básicas entre a hipnoterapia que nós utilizamos hoje, modernamente, no consultório, e outras técnicas que têm por objetivo a sugestão.